tende a ser autolimitado. Não tem necessidade de antibióticos, mas a gente tem que dar ali a voz para poder entender e interpretar os sinais de alarme e saber atuar diante dos sinais de alarme. Sem ele é o caso, hoje, empiricamente, qual é o principal agente causador de diarreia na pediatria? E. coli, no contexto bacteriano. Quem dá mais? A gente está falando intolerância, alguma coisa que a mãe come, e daí eu já vou interpretar como alergia se eu for passar para minha criança. Eu só tenho intolerância igual diretamente no meu paciente. Pode. Ganhou meu coração. Nesse contexto, para eu desencadear pelo leite materno algo no meu bebê, algo no meu paciente, ele tem que ter alergia, não intolerância. Intolerância é quando a pessoa ingere o próprio alimento. Aqui seria nocivo a ele. O que mais? Vírus é o principal. Hoje, o que tem que sair automático é o principal causador de gastroenterite é vírus. E a gente vai trabalhar muito nesse contexto, principalmente quando pondera-se qual o tratamento que eu vou fazer, qual o exame complementar que eu vou solicitar. Se é vírus, a tendência é que eu não solicite nada e que eu vou fazer sintomáticos para essa minha criança. E aí entra o pulo do gato, que eu falo que é mais difícil tratar uma gripe numa criança do que uma pneumonia. A gente convencer, diante do que a gente tem de informação científico, de que não tem necessidade de nenhum exame complementar, não tem necessidade de antibiótico na imensa maioria dos quadros de diarreia. Ampliando ainda nessa tempestade de causas de diarreia. Menino leva a mão na boca? Até adulto, né? Eu vim dirigindo, estava começando a ver minha mãe. Eu falei, meu Deus, a mão do Cosme. O que mais? O que pode causar? Parasitose pode causar isso? E como pode causar? É só na pediatria? Em todo mundo. O último antiparasitário de vocês? China lá no corpo, na carta Tá tomando mesmo? Gente, será que o tomar de 6 em 6 meses é perfeito? Será que poderia ser anual? Será que poderia ser a cada 4 meses, já que a gente come na rua? Essa é a tempestade de ideia. Será que eu preciso tomar sendo adulto e já consigo me controlar? Consigo me controlar. Eu acho que a gente desce consciente é safado, né? Eu tenho a consciência que é o agravante. Então, dentro desse contexto aí de diarreia, porque dentro do universo do cocô, eu sou muito suspeita, a gente tem os excessos e as faltas. Mas dentro dos excessos, nessa variação de diarreia, a gente tem quadros que vão me direcionar para a diarreia aguda e as causas de diarreia aguda. Para de uma diarreia persistente e as causas de diarreia persistente, e diarreia crônica e as causas de uma diarreia crônica. Para o generalista, clínico, não pediatra, até o momento, cadê a Gabi? Eu preciso que vocês se atenham à gastroenterite aguda. Tudo bem? Dentro do universo de gastroenterite aguda, eu preciso ter as abordagens que eu vou fazer. Será que o tratamento que eu vou dar para um determinado irmão vai ser o mesmo tratamento que eu vou dar para outro? Vocês já tiveram alguma diarreia que precisaram ir na emergência tomar soro? Já? E as outras? Ninguém mais teve diarreia ou não precisou tomar soro? Não precisou. Viram como já tem essa divergência? Será que realmente quem tomou soro precisava de soro? Será que você que não tomou soro realmente seria a conduta mais adequada e você sobreviveu? Então vamos lá. Hoje a gente vai ter o caso, fomentar a discussão dentro de diarreia aguda e depois eu vou trazer o universo de alergia alimentar. E daí a gente também vai desmistificar o ponto de alergia alimentar e de intolerância, tá? Dona Dalva, 32 anos, compareceu na unidade de pronto atendimento do bairro onde mora, trazendo 3 filhos. Bárbara, de 8 anos, Luiz, de 3 anos e Augusto José, de 11 meses. As idades não estão à toa. Quando a gente pondera padrões de gravidade, claro, eu posso ter uma criança de 8 anos com a gravidade bem mais pronunciada do que um serzinho de 11 meses. Mas a tendência é que a idade também influencie nesses padrões de gravidade. Tanto no que concerne ali a exposição, quanto a aceitação de líquido via oral. Tudo bem? Ao ser atendida pelo Dr. Miguel, Dona Dalva informa trazer os filhos, porque já não aguenta mais todo mundo
em casa está com diarreia. É comum quando um começa com diarreia, a sequência dos irmãos, dos familiares ali terem diarreia? Vou te falar, Clara, que não é para ser comum, porque fala a favor ali de um sujinho, né? Se você está com diarreia, tem que lavar a mão para evitar propagar. Mas é comum, infelizmente é comum. E esse questionamento epidemiológico faz a gente também se questionar. Alguém mais em casa com um quadro parecido? Na creche está tendo surto de diarreia? Ou mesmo na enfermaria do hospital que essa criança está inserida? Será que tem outros casos que eu preciso isolar aquela enfermaria? Então não é para ser comum, porque é uma questão, quando a gente vê ali epidemiologicamente, o que faz evitar que essa pessoa tenha diarreia? Qual é o controle que a gente faz? Higiene, lavagem de mãos, lavagem de alimentos. Vou ampliar mais. O que a pediatria ama e diminui os episódios de diarreia? Amamentação. Confere comigo que quanto mais exposta, mais manipulação eu tenho ali naquela mamadeira, naquele leite, na higiene que eu vou fazer ali, maior a chance que na amamentação isso diminui, possivelmente até zero. Perfeito. Então não é para ter essa propagação, mas infelizmente a imensa maioria tem essa propagação a nível domiciliar. Começou com o pai das crianças que chegou de uma viagem já ruim da barriga. Depois toda a casa começou com enjoo, vômito, diarreia, muita diarreia, doutor Miguel. De sintomas, o que vocês ponderam aí que é bem comum do quadro de diarreia? Além da própria diarreia, tá? Por favor. Vômito, enjoo, dor abdominal. O que mais? Se for infecciosa, pode ter febre. E ampliando esse infeccioso para vírus e bactérias, porque vírus também pode ter febre. Às vezes chega na emergência, a doutora está fazendo um febrão de 39. Eu não tenho outros comemorativos, meu raciocínio ainda vai ser em cima de um quadro viral mesmo com 39. Porque às vezes a gente tem aquela associação 39 bacteriano, febrão alta bacteriano. Não compra como verdade absoluta não, mas pode ter febre sim. Ou pode ser afebril. O que mais? Recurso alimentar, queda do estado geral, diminuição do xixi. Pensa numa criança ali na emergência, ou pense em vocês mesmo, como é que vocês querem. A morte é mais suave, né? Principalmente os meninos. Pronto, falei. A morte é mais suave. Pode ter tenesmo? Todo mundo associa tenesmo? Aquela vontade ali frequente de evacuar e não necessariamente que evacua em todos os momentos. O que mais? Náuseas, vômitos, enjoo, tenesmo, prostração, febre associada. Eu posso ter sangue no cocô? Posso ter sangue no cocô. E isso é um dado que eu vou me ater muito. É como se fosse literalmente um divisor de águas para quadros virais e quadros bacterianos. Ponderando ainda que quadros virais podem sangrar. Pode, mas imensamente menos do que quadros bacterianos. Então eu tenho febrão, eu tenho sangue nas fezes, eu já fico ali tendenciosa a um quadro bacteriano. Febrão, não tenho sangue nas fezes, tá água pura, doutor, já troquei 10 fraldas por dia. Ok, sigo pensando no quadro viral. De vírus, você já pondera qual é o agente mais comum? Rotavírus. Rotavírus. Quem falou? Eu. Por que você pensou no rotavírus? Eu olhei pro Bruno, o Bruno não olhou pra mim, mas não foi Bruno. Não, ele passa até na televisão, né? Quando tem surto para a população tomar mais cuidado. Perfeito. Vamos tentar fazer aquele raciocínio de que é uma sequência lógica. Para o trato gastrointestinal, qual é a única vacina que a gente tem? Rotavírus faz sentido? É algo de saúde populacional, então eu vou atuar no que está me dando mais trabalho. Então, rotavírus é o que me dá mais trabalho. Vocês nunca mais vão esquecer, porque é a única vacina para trato gastrointestinal que a gente tem no calendário, certo? Perfeito. Então, tenho esse cenário de sintomas. Queda do estado geral, diminuição do xixi? Tenho. E se eu não questionar, eu não vou ter essa informação de redução de xixi. É um ponto de gravidade reduzir xixi? Sim, fala a favor de quê? Desidratação. Desidratação, é o nosso principal temor. Vírus, autolimitado, a imensa maioria resolve sozinho, só que a gente tem que estar ali a postos pensando nas complicações. Onde é que eu tô? Bárbara iniciou com um quadro, Bárbara é mais velha, iniciou com um quadro há uns 7 dias. E hoje está com cocô pastoso
para comer. Já os meninos, Luiz e Augusto José, tão que não param nada na barriga. Augusto, coitado, só quer dormir. É sinal de alarme? É normal você só querer dormir? É normal você tocar o terror e é o que a gente quer. Tudo que está sonolento, quieto, prostrado, às vezes a gente até se interroga, se já é um jeitinho dele. Mãe, ele é sempre assim? Não, doutor, ele estaria destruindo. Opa, já é um sinal, mas tem criança que é realmente mais quietinha. Lá em casa eu não tenho nenhum dessa espécie, nenhum deles. Gente, não sei se vocês já atenderam irmãos lá com a Andressa. É uma zona atender irmãos. Eu atendo no consultório, eu tenho gêmeos, eu tenho vários gêmeos assim, falando, não, fala primeiro do alecrim aqui, depois a gente muda. Confunde muito o raciocínio e às vezes eu até entendo que a mãe lembra de um, lembra de outro, mas pra gente fomentar e organizar no raciocínio é mais complicado. Então, vamos se ater primeiro aqui a mais velha, ele tenta se localizar ali. Dr. Miguel, para organizar melhor o atendimento, pede informações detalhadas de cada paciente e faz as anotações pertinentes. Bárbara iniciou o quadro há 6 dias, inicialmente com vômitos que duraram 2 dias, bem como diarreia, sem informações sobre sangue ou muco nas fezes. Super importante, a mãe chega na emergência pra gente e vai falar, doutor, ele tá com diarreia, febre e vômito. É assim a informação que ela vai ceder pra gente. Cabe a gente organizar para saber se é uma evolução favorável ou não. O que começou primeiro? A gente tem que conduzir a consulta. Começou primeiro a diarreia. E tinha sangue ou muco? É um raciocínio para o meu diagnóstico diferencial. Hoje, tá como a apresentação do cocô? Porque não resta dúvida, pode ter começado há 7 dias, mas hoje já está melhor evolutivamente, o que é o que a gente espera da evolução de um quadro viral, certo? E febre? Doutora, tá 5 dias de febre. Quando foi o último pico? Hoje é segunda. Foi sábado o último pico. Então ela pode ter tido febre há 5 dias, que durou há 3 dias, está 48 horas a febril. Vocês entenderam como o raciocínio muda? É diferente de eu falar 5 dias de febre. 5 dias de febre, vários outros diagnósticos. Fez febre durante 3 dias e está 48 horas a febril. Levanta-te antes de ficar curada, né? Vamos lá, mais ou menos. Mas se a gente não questionar, ela vai vender essa informação pra gente que são 5 dias de febre. Tudo bem? Enfim, não tem sangue, não tem muco e atualmente o episódio de fezes pastosas ontem. Hoje sem evacuações até o momento e está aceitando a dieta. O aceitar a dieta é algo bem particular na pediatria. A gente de mãe para mãe vai entender melhor. O aceitar a dieta para a mãe é comer aquele prato lindo, maravilhoso. Se está comendo parcial, já não está comendo bem. Então, vocês na emergência nunca vão estar comendo as crianças. O nosso ponto é se está aceitando o líquido. Aceitar o líquido fala que vai manter-se hidratada, vai aceitar o soro de reidratação oral, vai aceitar água. Tudo bem? Comer, ninguém vai estar comendo. A gente não está doente, com exceções. Não quer comer, então assim vai, certo? Então nunca vão estar comendo. Quando estiverem com a Helena, quando estiverem rodando no internato, se atentem a isso também. Cadê? Luiz virou. Bárbara tá grave? Bárbara começou há 6 dias, teve febre, vômito e hoje teve um episódio de diarreia pastosa ontem. Hoje ainda não tinha evacuado. Ela tá bem, tá mal? O que vocês direcionariam para ela? Tá melhorando, tá na curva de melhora, tendenciando o lugar, levanta-te e vai para casa. O nosso raciocínio, coleta a história, o que eu tenho que ter ali com clareza na emergência? 2 pontos. Esse ser vai para casa ou vai internar? E esse ser vou iniciar antibiótico ou não? Nesse raciocínio em cima de Bárbara, ela vai internar ou vai para casa? Para casa. Para casa ou internar é o meu primeiro questionamento. E o meu segundo questionamento é antibiótico ou não? Sempre eu vou estar trabalhando na emergência em cima disso, para sanar esses questionamentos. Então ela vai para casa. Ela vai para casa com antibiótico ou não? Vai com antibiótico? Gente, o acho dentro da pediatria não convence ninguém, faz até uma avó. Vai não. Vai, Ivo. Não vai. Por que vai? Por que não? Sabe por quê? Porque vai-se em busca na emergência de um antibiótico. Porque tem essa lenda de que o antibiótico que cura tudo. Porque, professora, em geral, o professor falou, né, a principal causa do seria o vírus e a gente não teria por que dar um antibiótico
se a pessoa mandou distribuir. Além disso, ela já está em uma curva de melhor, então não tem porquê. Perfeito. Traz da literatura, aquele poder de convencimento que a gente vai fazer na habilidades também. Traz da literatura, a maioria dos quadros é por vírus e clinicamente ela está muito bem, eu não tenho nenhum fator de alarme nela, a febre já está melhorando e eu não tenho sangue nas fezes, principalmente a gente se atém a isso. Tanto é que a última evacuação dela foi ontem e já foi pastosa, entendeu? Vai para casa e vai sem antibiótico, certo? A gente vai treinando o discurso ali para convencer todo mundo. Luiz, que é o do meio lá, o Luiz tem 3 anos. Iniciou o quadro há 2 dias, com vômito, então ele está ali meio que no olho do furacão, né? Vômitos, febre, a febre não aferida. Toda vez que me lançarem febre, eu tenho que questionar, eu não vou comprar o barulho de ninguém que vai me falar que tem febre. Eu tenho que ver se foi aferida ou não e quanto foi aferida, porque às vezes lança lá um 37 e a gente sabe que 37 não é febre. Então, febre não aferida e diarreia sem sangue ou muco, pelo que ela estava me repassando. Hoje já apresentou 2 episódios de vômitos e 3 episódios de diarreia líquida e esverdeada. Gente, normalmente vocês questionam ali o cheiro. O doutor sempre vai ter cheiro forte porque é algo subjetivo. Então, sempre, doutora, água pura. Sempre vai ser esse padrão. O que eu tenho que me ater? Se tem sangue ou muco. Sangue ou muco é o meu diferencial ali, é o meu grande questionamento para diarreia. Está aceitando parcialmente a dieta. Como é que está o Luiz para vocês? Dentro daquele nosso questionamento, interna ou vai para casa? O Luiz não quer comer, está ali com 2 dias de evolução, ainda mantém diarreia e ainda mantém fome. Por enquanto, eu vou separar essa palavra interna, tá bom? A gente pode trocar como eu tenho que intervir na emergência com essa criança. Por quê? Não necessariamente todo quadro de diarreia, todo quadro de broncoespasmo tem a necessidade de internar. A gente tem meios de ajustar a conduta ali ainda da emergência e avaliar se essa criança precisa internar ou tem condições de ir para casa. Certo? Vamos comprar a ideia de observação. Não vou comprar a ideia de internar, vou comprar a ideia de observação. Caso, como o Luiz e como a próxima criança que a gente vai falar, eu faço ali as condutas a serem realizadas no nível de observação da emergência e ele não melhore, aí sim a gente vai para o estágio de internação. Por enquanto ele está no limbo. Toda vez eu coloco limbo e vocês colocam o limbo da prova, mas está ali, aguardando definição, a depender da atuação que eu vou colocar ali para aquela minha criança. Certo? Augusto José, alguém falou? Todo caso, vai depender da resposta dele, do que a gente fizer, a gente entender. Perfeito, da resposta dele para a conduta adequada que a gente vai ter, tá bom? O terceiro, já em relação a informações sobre Augusto José, Augusto é o mais novinho. Dona Dalma informa que abriu o quadro de diarreia 24 horas, ou seja, ele está do agudo, certo? E nas últimas 6 horas já tinha apresentado mais de 10 episódios de vômito. Doutor, tá saindo tudo amarelo já. E tem um negócio de vômito amarelo. Doutor, já tá saindo amarelo. Ok. Tá saindo a bilis. E 8 episódios de diarreia líquida em grande quantidade. Vazando da fralda, doutor Miguel, com referência inclusive à recusa alimentar e a líquidos. Opa! Nem o mingau de maisena que ele toma toda noite ele está querendo. Concluiu informando ainda que nenhum dos filhos tem alergia a nenhum medicamento. No contexto, Bárbara está caminhando muito bem. Luiz, observação está no limbo. E Augusto José, observação está no limbo. Eu vou ter que intervir nos dois, concordam? Quem que vai ser minha prioridade? Augusto José. Por quê? Porque ele é o mais novo? Não necessariamente. O quadro dele está pior. Quando a gente pondera a nossa principal preocupação em quadros de gastroenterite, que é a desidratação. Ele está com muitos episódios de diarreia, muitos episódios de vômito e com recusa a líquido. Pela história, eu estou super evidenciada de que realmente ele está com o pior quadro e que eu tenho que intervir nos dois, mas quem vai ser minha prioridade será ele, certo? É o controle de danos, ele vai ser a minha prioridade pela história clínica. Vamos ver se o exame físico casa pra gente. No exame
físico, o que a gente vai ter que se ater? Se eu pondero ali que minha principal preocupação é desidratação, o que eu vou ter que olhar para essa criança? Turgor, mucosa. Dor abdominal? Dor abdominal, eu vou pegar a ideia de dor abdominal porque aqui está muito claro, eu estou dando uma aula de gastroenterite aguda, então o nosso raciocínio vai ficar bem ali naquela caixinha. Mas quando chega na emergência, o nosso leque sempre tem que estar amplo e posso ter como diagnóstico diferencial uma apendicite, um abdômen agudo inflamatório. Certo? Que abre o quadro com diarreia e tem uma dor abdominal mais pronunciada. Então ali, dor abdominal, eu tenho que me ater tudo a isso, pensando nos diagnósticos diferenciais. É saindo da caixinha ali de gastroenterite aguda. O que mais? Eu tenho que olhar se ele está hidratado. Isso vai ser com relação a nível de consciência. Ele mais sonolento me chama a atenção. Ele pulando na maca, está muito sob controle ali, ele precisa de atenção, mas está tudo sob controle. Quando eu falo, ele está chorando com lágrimas, é um ponto importante para mim, porque se ele tem suficiente para sair lágrimas, ele tem algum grau de hidratação. Eu vou olhar a saliva dessa criança, então ele vai abrir a boquinha, eu vou ver se essa saliva está fluida. Se eu tenho baba suficiente, ela está babando, está chorando e está babando. É tudo sob controle. Vou pegar o turgor dessa minha criança e está em vias de um choque hipovolêmico, ampliando ali para todas as outras disciplinas. Pulso e perfusão são algo bem importantes quando a gente pondera a principal complicação, que é a desidratação dessa minha criança. Então eu vou fazer o exame físico completo, mas eu vou ter que me ater a esses padrões de hidratação da criança, tá bom? Bárbara, aquela que estava boa zona pela história, né? Está em bom estado geral, hidratada, com boa perfusão capilar periférica, está hipocorada. Gente, sempre que a gente coloca algo, eu tenho que dimensionar. Só o hipocorada não me diz muita coisa. Pode ser hipocorada 4 cruz, pode ser hipocorada 1 cruz, certo? Perfusão capilar periférica, eu também tenho que dimensionar. Menor que 3 segundos é o nosso objetivo, 3 a 5 me chama atenção, maior que 5 me chama muito a atenção. Demais avaliações do exame físico sem alterações, sinais vitais estáveis e dentro do padrão de normalidade. Peso e estatura está ali no meu percentil 50. Luiz, o Luiz está meia boca, que começou já uns 2 dias de evolução, não está tão intenso quanto o meu mais novinho. Está em regular estado geral, ativo, reativo, aniquitérico, acianótico, afebril. Está hipocorado 2 cruzes em 4, hipohidratado 2 cruzes em 4. Uma perfusão capilar periférica de 3 segundos, aparelho cardiovascular, tudo sob controle, uma frequência de 133. Não vou trazer alterações, mas é algo que eu também tenho que me ater em relação ao ataque cardíaco na pediatria, tá? Que varia tudo pela idade. Aparelho respiratório sem alterações, ele está eupineico, abdômen, vamos lá no abdômen, Igor. Semigloboso, flácido, peristalse aumentada. Faz sentido a peristalse estar aumentada? Está saindo cocô ali toda hora, minha peristalse vai estar aumentada. O timpanismo aumentado vai fazer sentido? Faz sentido? Gases. Por que ele tem gases? Fermentação. Eu não falei para vocês? Mas como tem ideia que é fermentação, quando eu tenho um quadro de gastroenterite, independente de diarreia, independente da causa, a flora habitual fica desorganizada e tende a fermentar mais do que o habitual. Então é algo a ser relatado para os pais que a minha barriga vai estar realmente mais distendida, vai estar um tamborzinho. Doutor, ele está com muita dor na barriga, ele está com dor de gases, certo? Excetuando, excluindo ali causas de abdômen agudo inflamatório para as minhas extremidades do abdômen, eu tenho que me ater que gases vão gerar isso bastante. Membros sem edemas, horoscopia sem alterações, exceto por saliva espessa. Exame físico de Augusto José, está em mau estado geral, apático, sonolento, hipocorado, está febril no momento do exame. O hipocorado ali foi até dimensionado 2 cruzes em 4 e está desidratado 4 cruzes em 4. Uma perfusão capilar periférica de 4 segundos, lábios secos, saliva muito espessa, olhos muito fundos. Gente, é subjetivo. Eu vou olhar de um jeito, a Gabi, quando for avaliar a criança dela, pode olhar de outro jeito. Vida real, esse padrão subjetivo. Questão de prova, alternativas para a prova de residência.
Um diferencial, quando tem ali, é o muito. Quando eu intensifico ali com o adjetivo muito, já é um padrão de maior gravidade. A gente vai ver no contexto de atuações, de tratamentos, os planos. Plano A, casinha, lindo. Plano B, observação ali do limbo, mas eu tenho ainda algumas condutas não tão invasivas. E o plano C, que eu tenho condutas mais invasivas, que é a hidratação endovenosa. Para eu determinar o plano C, eu preciso desse adjetivo muito associando ali nas questões. Entendam que vida real na prova, o Ivo vai avaliar de uma forma, talvez o Tadeu avalie de outra forma, é algo subjetivo pelo olhar clínico deles. Mas na prova, o muito já vai me direcionar a quadro de maior gravidade para o plano C de atuação, tá bom? Pela história clínica, eu já estava tendenciosa a achar que o Augusto José era o mais grave. O exame físico também me direciona que o Augusto José já é o mais grave com relação à desidratação, que é a minha principal preocupação. Não necessariamente, deixa no limbo. Guarda do interno ali na gaveta, deixa no limbo. Eu vou ter que atuar. Por quê? A imensa maioria, mesmo chegando do padrão, como a gente está descrevendo o Augusto José, e a gente fica ali coçando para internar, melhoram com as devidas intervenções. Ponderando que ele pode não estar aceitando líquido porque ele está enjoado, ele está vomitando. Se eu colocar ele em hidratação e fizer um antiemético endovenoso, ele melhora e começa a aceitar líquido via oral, ele começa a aceitar a dieta via oral. Viram como eu ainda tenho ali uma pecinha que eu possa intervir no momento de observação dele, tá? Mas ele sim é o que, se dentre eles, se tiver que alguém internar nesse jogo aí, seria ele, tá? Membro sem edema, pulso fino, chama muito a atenção para mim. Dr. Miguel imediatamente inicia as condutas terapêuticas adequadas ao paciente de maior gravidade, dando seguimento às condutas necessárias aos demais pacientes de acordo com os parâmetros clínicos necessários. Meninos, para vocês, como foco de estudo, eu preciso dar uma definição do que é diarreia. O que é diarreia? Aumenta o número de evacuações. Porém, se a mãe chegar na emergência e falar, doutor, eu trouxe porque eu vou estar de plantão mais tarde e ele hoje de manhã acordou, teve um episódio de cocô, água pura. Não. Considera? Talvez sim. Porque eu vou considerar a alteração do padrão habitual dessa minha criança. Porque ele pode chegar na emergência com aquele único episódio que não deu tempo ainda no decorrer da evolução dele ter os 3 episódios que a gente preconiza aqui pela SBT. Não necessariamente a frequência. Vai ser algo natural, vai aumentar a frequência, mas pode ser que naquele momento ainda não tenha dado tempo nos 3 amarradinhos que eu preciso lá no livro. Mas vida real, chegou lá com um episódio de alteração de evacuação fora do padrão habitual daquela minha criança, eu já vou comprar a ideia da mãe. Tudo bem? Não vou comprar ideia de exames complementares, de antibiótico terapia, isso aí a gente tem que ter uma criticidade bem importante. Outro ponto que é foco de estudo pra gente. Eu preciso saber, pensando em diagnósticos diferenciais, a evolução desse quadro de diarreia. Se é uma diarreia de determinados dias, quais são os meus diagnósticos diferenciais? Uma diarreia aguda, essa diarreia trivial que todo mundo já teve, dura quanto tempo? Diarreia trivial é ótimo, né? Diarreia. 2 dias. Tá educada essa diarreia de 2 dias, ó. 7 dias, 14, a disse. O que mais? De duração de diarreia. Vai chegar a doutora, tá com muita diarreia. Não sei mais o que eu faço, ele já tá há muito tempo com diarreia. 4 dias. 5, 7. Viu como é foco de estudo? Eu quero uma definição, até quando eu vou considerar uma diarreia aguda, pontuando diagnósticos diferenciais de agentes infecciosos, que é o meu principal causador. Uma diarreia persistente, até quando eu vou considerar uma diarreia persistente? Uma diarreia crônica, que é o meu ganha-pão. Até quando eu vou considerar? A partir de quanto tempo de diarreia, literalmente? A partir de quanto tempo? Gente, se não tiver quem trata isso, quem vai tratar o cocô, gente? Todo mundo precisa gostar das coisas. O que você vai fazer, Fábio? Para priorizar? Para ganhar o pão. Vou analisar o cocô também, professor. Será? Olha, nem o presidente comprou minha ideia. O presidente que é neto, que é endócrino, nem o presidente de pet que é gato. É triste. Mas
Diarreia crônica, perfeito. Dentro do contexto lá de foco para vocês de diarreia aguda, quais são os meus agentes mais comuns? Falta vírus, que eu já queimei a largada e falei para vocês, mas eu também tenho que ponderar outros agentes etiológicos. Como ando ainda? Formas de transmissão. Se eu não orientar a mãe como é que pega, por exemplo, se eu não for clara com a dona Dalva e falar que essa contaminação aconteceu dentro da casa dela e que em outros episódios eu preciso me ater melhor à higiene, eu não vou ter essa clareza de que a contaminação é mão-boca, fecal-oral e assim a gente vai. Tudo bem? Os agentes eu já pontuei. E qual é a fisiopatologia? Será que um quadro de diarreia bacteriana vai atuar da mesma forma que uma diarreia viral? Será que ambas vão estabilizar do mesmo modo? Por que a diarreia bacteriana tende a sangrar e a viral, a imensa maioria, não sangra? Será que tem algum mecanismo de agressão da minha mucosa intestinal diferente? Será que a bactéria tende a invadir, por isso que ela sangra? Então isso a gente vai ter que ver dentro da fisiopatologia, porque a gente vai ter que dar uma justificativa. Mãe, ele está com a barriga mais inchadinha, porque está acontecendo essa fermentação mais aumentada por uma intolerância transitória a algum certo carboidrato. Certo? Pensando nisso, já trabalhei com vocês de que eu não vou pedir exames para todo mundo. Então eu tenho que eleger e ter muita clareza para quem que eu vou pedir esses exames. Quem são as minhas crianças de eleição, qual é a clínica de eleição para que eu possa ter necessidade de pedir os exames. Dentre os exames, o que vocês pediriam hoje? Dentro dos exames, chegou essa criança lá na emergência, a mãe vai vender lá o quero um exame e eu quero um antibiótico. Hemograma, PCR, o que mais? Eletrólitos. Mais crônico. Cultura de que buraco? A gente conversa. Cultura de fezes. Vamos lá, hoje é tempestade. Vocês podem pedir o que vocês quiserem. Depois vocês vão ter que me justificar o porquê que eu vou pedir. E eu acho mais válido a gente diferenciar o que eu vou pedir de investigação no meu cocô e o que eu vou pedir de investigação sérica. Tá? Eu já entendi que eu tenho que eleger essas minhas crianças. Quando eu eleger que essa daqui eu vou ter que coletar, eu tenho que pedir alguns exames e ter um norte. Por que eu vou pedir isso? Será que eu vou pedir TGP para essas crianças? Será que eu vou pedir TGO para essas crianças? Posso pedir ponderando hepatite. Hepatite A causa diarreia. Então, eu tenho um papel no COSME, até brinco, eu estou rodando com o interno hoje, que quando eu dei essa aula, eu vou já tirar, falei, calma aí. calma aí. Que ele queria pedir tudo, então lá no COSME tem 2 colunas que é só você marcar o xizinho. Ele falou, não, quero ver se isso. Não, calma. Vamos ver aonde a gente vai pedir. Porque eu tenho que ter clareza, eu tenho que pedir esse exame com uma finalidade, saber interpretar, certo? Vou pedir os exames, vou interpretar, vou direcionar. Esse meu ser aqui, eu vou colocar ele no plano A. E o que é o plano A de tratamento? É aquele que vai para casa com que medicamentos, com que orientação? O que é o plano B, que está ali no limbo da minha observação? O que vai ser referente ao meu plano B? Será que eu vou passar uma sonda? Será que eu vou colocar ele na sonda? O que é o meu plano C? Tudo bem? Para o fechamento de quinta-feira, eu quero detalhado até o plano B. O plano C, a gente vai ver no habilidades, porque envolve contas. Tá bom? Gente, se não gosta de matemática, pondera ali a pediatria, não é tão amigável. Oi? Mas pediatria rola um cálculozinho, pelo menos com o peso ali, mas calma. Meninos, vai para casa com que orientação? Fica internado sob que prescrição? Tudo bem? O plano C e a prescrição, na sequência, vai ficar probabilidades até o plano B, eu quero no fechamento na quinta-feira. Entenderam por que eu preciso dessa dinâmica? Porque é extremamente comum. Ali, talvez seja 50-50, catarro e diarreia na emergência. Então vai ter diarreia em algum momento no atendimento de vocês, mesmo que não faça pediatria. Certo? Dúvida no que estudar, no foco da diarreia? Vou mandar, Tadeu. Tem uma atualização de 2023 de diarreia, de fevereiro de 2023. É pequenininho, dá pra ler hoje ainda, se tudo der certo.
Não, falta aula. Depende da faixa etária. Depende da faixa etária. Frequência respiratória, tem padrão de idade lá 2 meses, vai ganhar idade de 1 ano, de 1 ano a 3 anos. Entendeu? Vai ter um tempo para a gente conseguir entrar em quadro respiratório fora da Sim. Aí para sair para a criança. Meninos, critérios de sepse para criança. O foco, variações de esternias, tanto hipotermia quanto hipertermia, e variações de frequência respiratória e frequência cardíaca com a criança sem febre. Esse é o ponto. Um exemplo, uma criança de 4 meses com a frequência respiratória de 60, ela está taquipneica. Uma criança de 2 meses com a frequência respiratória de 60, ela está eupneica. Entendeu? O que vai mudar é esse senso crítico de idade. Tanto PA, como pensa lá em choque mais adiante, tudo vai mudar por idade. Tá? Mas caiu para vocês não, né? Meninos, de diarreia aguda foi. Professor, a diarreia aguda pode causar encefalopatia? Super pode causar encefalopatia. Tanto pelo agente infeccioso, porque eu tenho vírus que fazem inclusive encefalite, quanto por distúrbios hidroeletrolíticos. Eu posso fazer uma crise convulsiva, uma diarreia, faço uma hiponatremia e faço uma crise convulsiva. Só para eu entender, a gente vai estudar, aí na quinta vai ter o fechamento dessa aula. Uhum. Vai acabar. Não, acabou a abertura e o direcionamento para vocês. Não. Diarreia vai ser detalhado, porque é algo que vocês vão ver com muita frequência. Só para entenderem esse raciocínio de como é que vocês vão estudar. Exato, é isso. Obrigada. Vocês entenderam, meninos? Diarreia não acabou não. Só foi o direcionamento para o estudo de vocês. Gente, quem tem intolerância à lactose? Aqui. Eu acho. Quem tem intolerância? João. Quando era criança, eu passou. Há controvérsias. Meninos, 80% da sala certamente tem intolerância à lactose. Por quê? A nível populacional. No Japão, 95% tem intolerância à lactose. E eu falo que ser intolerante é algo de adulto e é extremamente comum. O alterado, não vou nem falar o doente, o alterado é você ser tolerante, porque é algo geneticamente já de predisposição. Quando a gente é muito criança, por isso que é a controvérsia, a gente tem uma certa quantidade de enzimas, porque Deus está ali ajustando. Quando a gente é criança, a gente toma muito leite, toma danoninho, toma iogurte, toma mais sorvete do que quando adulto. Então, o trato gastrointestinal vai se moldando para essa demanda alimentar que a gente tem como exigência. Conforme a gente vai crescendo, essas enzimas, se eu tenho um padrão genético para ser intolerante, essas enzimas vão se diminuindo, vão se autorregulando para menos. Porque o nosso comportamento alimentar também vai modificando. Hoje a gente não toma a mesma quantidade de leite e derivados que tomava quando era criança, comparativamente. Pode ser que a gente ainda não tenha um diagnóstico porque a gente não tem uma exposição tão aumentada. Se eu for no aniversário comer doce, brigadeiro, sorvete, tudo isso, posso ter algum sintoma, mas é algo bem pontual a depender da minha exposição. Eu, às vezes, no dia a dia eu não sou testado, trazer para números. O normal é ter 100 enzimas no trato gastrointestinal. Eu sou criança, eu tenho uma intolerância à lactose ali, eu tenho um padrão genético para intolerância à lactose, eu tenho 95, mas está dando conta. Conforme eu vou crescendo, o meu desuso vai se regulando para menos. E hoje eu tenho 50, mas a minha demanda alimentar gira em torno de 40. Então eu não vou ter sintomas mesmo tendo menos enzimas do que o padrão de normalidade do meu intestino. Esses sintomas eu vou ter caso eu extrapole essa quantidade de 50 enzimas para digerir essa lactose que vai entrar no meu trato gastrointestinal. Esses números são fictícios, tá, gente? Só para a gente se apegar aqui no exemplo. Que sintomas seriam esses? Quem tem intolerância à lactose, que sintomas seriam? Gases,
intestinal. Quando tem alguma coisa de pele, eu tenho que filtrar qual é esse padrão de lesão de pele, porque nem toda lesão de pele vai me vender por uma ideia de alergia. Tá? Então eu tenho sintomas de entrada gastrointestinal, eu tenho disfunção abdominal, eu tenho gases, eu tenho diarreia, eu tenho dor abdominal quando eu como em excesso. Se eu tenho uma deficiência de enzimas, hoje a gente já tem uma conduta para essas crianças, porque é para pediatria, né? Para essas crianças e para esses adultos. Eu vou em ambientes controlados, me atendo a produtos zero lactose. Eu tenho um leite compensado, tenho um universo zero lactose e crescente. Se esse meu alecrim tem um aniversário na escola, eu não vou privá-lo de ir para o aniversário da escola. Eu vou fazer uso da enzima que falta no intestino dele. Então, quando ele tiver uma exposição programada, eu vou dar a lactase que falta no intestino dele 15 minutos antes dele ser exposto àquela quantidade maior de leite. Certo? Então, é algo que vai levar essa criança para o resto da vida? Vai levá-lo para o resto da vida. Mas não vai privar a alimentação dele para o resto da vida. Ele vai continuar socializando normalmente. Ele não tem um padrão de restrição mais absoluto. Certo? Tem particularidades para essa criança. Teve um amigo outro na sala do João e ele já chegou, mãe, e só para você saber, a Alice Nogueira tem intolerância à lactose. Tudo bem, não poderia ser uma criança assim do ovo mais barato? Não, vamos comprar o ovo lá da intolerância à lactose. Ela vai continuar brincando igual, a gente vai fazer adaptações. E mesmo se fosse um ovo normal de lactose, ela ainda poderia comer se eu tivesse dado a enzima para ela antes. Tá? O que a gente tem para isso? Quantidade dependente quando a gente pondera intolerância à lactose, e o pensamento é que é de criança velha, tudo bem? Bebezinho novo é extremamente raro ser intolerante à lactose. Bebezinho novo tem alergia alimentar. Outro fator gritante, quem tem intolerância tolera o leite em quantidades a depender do grau de intolerância dele. Quem tem alergia não tolera nenhuma gota de leite. Intolerante à lactose, tolera meio copo. Quem tem alergia, 0 gota de leite. Alergia, bebê pequeno, intolerância, criança grande, adulto velho e assim vai. Certo? Isso a gente tem que desmistificar muito, porque chega no consultório falando, doutor, eu vim, doutora, porque ele tem alergia à lactose. Entenderam a confusão? Eu tenho alergia à proteína do leite e eu tenho intolerância ao açúcar do leite, que é a lactose. Alergia à lactose não existe. Intolerância à lactose e alergia à proteína. Deu nó? Todo mundo foi? Deu nó? Intolerância à Não existe lactose. Não existe alergia à lactose. O que causa alergia é a proteína dos alimentos. Então, eu tenho alergia à proteína do milho, eu tenho alergia à proteína da soja, alergia à proteína do ovo, alergia à proteína do leite. Quando eu tenho alergia, uma gota pode ser fatal. Quando eu tenho intolerância, eu vou ter intolerância ao açúcar do leite, eu vou ter intolerância ao carboidrato. Então, eu vou ter intolerância à lactose. É quantidade dependente. Eu posso tomar meio copo e tá pleno. Se eu tomar um copo, eu vou ter diarreia. Não existe alergia à lactose. São duas coisas diferentes. Tenho alergia à proteína e eu tenho intolerância à lactose. Tá? Gente, isso é muito importante. Por quê? Dentro da minha especialidade, quando a gente conversa bebê pequeno, alergia à proteína do leite de vaca, tem que ir para casa com restrição de leite. Doutora, vou pedir um pão, um bolo aqui da minha vizinha e ela fala que faz tudo para criança que tem restrição alimentar e ela usa tudo zero lactose. E aí, pode ou não pode? Ela tem alergia. Não pode. Vocês estão entendendo como é cultural? A gente tem que desmistificar isso porque eu estou colocando em risco essa minha criança. Se for um padrão ali que não dá mancha na pele, que não dá anafilaxia, esse bebê vai ter diarreia. Se ele tiver padrão, uma tendência a ter reações alérgicas de maior gravidade, ele vai fechar a glote e vai para emergência. Vocês estão entendendo como a gente tem que trabalhar muito isso? Vou pedir um negócio no iFood. Ah, não, é zero lactose. Não pode. Tá? Só pode zero lactose se for intolerante. Intolerante para esse menino velho. Tá? Ah, não melhorou, doutora, não melhorou. Foi lá e comprou macarrão zero lactose, leite zero lactose, biscoito zero lactose. Não adiantou nada.
Meninos, essa é a cabeça da maternidade e da paternidade. Bem-vindas. Tudo ao mesmo tempo, na mesma hora e ciclando. Às vezes eu brigo e falo, precisava. Não precisava, tudo na minha cabeça. Por que eu preciso? Orientar o profissional, porque é extremamente perigoso quando esse profissional não é devidamente orientado. No ponto de que eu não oriento a dieta correta e coloco em risco a minha criança, ou oriento uma dieta que é inadequada e boto em risco também a minha criança do ponto de vista nutricional. Crianças que chegam com várias restrições alimentares, sendo que não tem necessidade, e põe em risco o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento ponderostatural dessa criança e a socialização dessa criança. Eu tenho que ter em mente de que as crianças são raras, podem existir, que têm alergia a múltiplos alimentos, mas a imensa maioria é um único alimento. E a gente pega no consultório criança ali de 2, 3 aninhos que não come 5 coisas. Pensa aí o que vocês comeram ontem à noite, hoje de manhã, sem leite, sem ovo e sem trigo, sem essas 3 coisas. O que vocês comeram? Biscoito de polvilho e tapioca. Churrasco, vamos fazer as observações do churrasco. Se tu não colocou amaciante, se tu não colocou pra assar no local que tinha colocado um pão de alho. Churrasco, cerveja, adorei. Cerveja. Nem me chamou, se cerveja tem que ir todo dia. Você tem que observar. Vocês entenderam como limita ali a socialização tanto da mãe que está em dieta, se estiver ali também com materna, quanto desse meu próprio alecrim. Quem é aniversário que vai comer tapioca e coisas de Covid? Que graça terá essa vida, Deus? Meninos, e o que é alergia? É uma reação anormal do nosso sistema de defesa. Ele é favorável para agressores virais, para agressores bacterianos, mas não muito favorável quando ele começa a interpretar alguns alimentos como algo agressor. E a gente vai ponderar bastante alimento porque são manifestações do trato gastrointestinal. O mecanismo que dispara uma reação alérgica é semelhante ao mecanismo que o nosso corpo usa para defender o corpo de bactérias e vírus. Então, independente, é só leite, mas ele vai entender que é algo agressor mesmo para a gente sendo só leite. É uma falha de interpretação desse padrão alimentar dele. Reconhece substâncias como poeira, pelo de animais, proteínas alimentares como corpos estranhos, como fatores agressores ao nosso organismo. Desencadeia uma cascata inflamatória que afeta tudo. Pielha respiratória, asma, rinite, pele, com dermatite atópica e alterações do trato gastrointestinal. Diarreia, vômito e dor abdominal. Quando o nosso sistema imunológico altera o foco e coloca esse foco para determinadas proteínas alimentares. Os principais. Pensaram aí, além do churrasco da cerveja, o que vocês comeriam? Extremamente limitante, né? Aí a gente tem que ampliar o leque para a comida de verdade. Arroz, feijão, fruta, verdura, legumes, isso aí tudo pode. Às vezes a gente fica restrito ali ao pão, né? As coisas gostosas. Vamos lá. Leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, frutos do mar. São os principais alimentos e isso vem crescendo com o passar do tempo e vem se inserindo cada vez mais alimentos. Agora a gente pondera o milho entrando nesse rol de alimentos. Pensem na vida de vocês sem a soja. Sem a soja, vocês conseguiriam? Ontem, à noite e hoje, sem a soja. Gente, por experiência até no próprio laboratório, para mim, de todos os alimentos, a soja é o pior. Porque você pode não comer a carne de soja, tudo de soja, mas a soja contamina tudo que tem na sua casa. Olha o rótulo da maioria dos produtos que tem na casa de vocês e tem, pode conter traços de soja, porque ela compartilha o armazenamento com infinitos outros grãos que chegam até a casa de vocês. Então, soja para mim é o pior. Não pela soja em si, porque ela contamina o universo. O boi só se alimenta de soja, você tem alguma? Tem também, pode ter também. Não necessariamente, quando a gente vem nesse universo, não é o foco de vocês. E criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, 10% dessas crianças faz reação cruzada com carne vermelha. Então a gente também tem que tirar a carne vermelha de 10% dessas crianças, não é de todas as crianças. Vida triste, né? Mas se atente a algo transitório. Igual no consultório eu fico aquele mantra, mãe, calma, vai passar, vai passar. Os dias estão ruins, vai melhorar.
Como e quando suspeitar? Os sintomas podem variar de acordo com o tipo de alergia. Gabizinha, agora é o nosso momento do tipo de alergia. Eu tenho alergia IgE mediada e eu tenho alergia não IgE mediada. Alergia IgE mediada é aquele ponto da pele. Eu vou ter pele e alguma outra manifestação. E a pele não vai ser brotoeiro, gente. Não vai ser a marca do beijo do pai da barba ali que ficou irritada no rostinho da criança. Essa minha pele vai falar a favor de reação urticariforme. Então eu vou ter pele e tosse, eu posso ter pele e diarreia. Mas pele é o que é muito mais comum para eu poder direcionar a um quadro de manifestação IgE mediada. Já nas manifestações não IgE mediada, que é felizmente o que é muito mais comum, são manifestações exclusivas de trato gastrointestinal. Então eu não vou ter pele, eu vou ter só alterações de trato gastrointestinal. Isso no que se refere a um refluxo mais aumentado, a uma diarreia com sangue muco, ou mesmo constipação. É exclusivo de trato gastrointestinal. É importante eu ter em mente isso, é super importante eu ter em mente isso quando a gente pondera as apresentações clínicas e ao diagnóstico. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Se é um quadro IgE mediado, eu consigo ter um diagnóstico laboratorial dessa minha criança associado à clínica. A mãe saiu, foi fazer a unha e deu uma fórmula, uma maneira de fórmula para essa criança. Tomou a madeira, o tempo me fala ali também. 15, 30, uma hora depois, podendo ser até 24 horas, mas em média são nas horas iniciais, essa minha criança começou com uma tosse e com placa de urticária pelo corpo. Opa! Eu consegui identificar o fator de exposição, que foi a mamadeira, e as manifestações clínicas. Aí eu vou no laboratório e peço IgE para leite, IgE total e IgE para as subdivisões do leite, que também não vai ser o nosso foco. Só para a gente entender que quando eu tenho manifestações clínicas de IgE mediado, o meu diagnóstico vai ser casado com alterações laboratoriais. Tudo bem? Sendo outra situação, vou lá e checo, vem lá e IgE positivo para leite. Casou essa informação para mim, essa criança realmente tem alergia a leite, IgE mediado. Outra criança. Essa criança está em enzima materna começou. Do dia para a noite com quadro de diarreia, com sangue muco, bem mais pronunciado, excluindo causas infecciosas para aquela meu quadro de diarreia, excluindo causas de invaginação intestinal para aquele meu quadro de diarreia. Fiquei tendenciosa a achar que essa criança tem alergia à proteína do leite de vaca. Só que ela só tem manifestação de trato gastrointestinal. E eu vi que de trato gastrointestinal é uma manifestação não IgE mediada. Vale a pena eu expor essa criança a uma coleta laboratorial se é um mecanismo não mediado por imunoglobulinas tipo IgE? Faz sentido? Mãe, vai lá no laboratório, só tem diarreia com sangue muco. Mas tu vai lá no laboratório e colhe as IgEs dessa minha criança. Vai vir tudo negativo. Eu estou expondo se a mínima necessidade, porque é por outro mecanismo celular. Aqui tem manifestação de pele, IgE mediada, o laboratório vem conclusivo para mim. Aqui é não IgE mediada, não mediada por anticorpos com manifestações só de trato gastrointestinal, o IgE vai vir negativo e não vai me excetuar essa criança ter alergia alimentar. Só vou interpretar de que é por outro mecanismo. Esse ser que é não IgE mediado, que tem manifestações exclusivas de trato gastrointestinal, o meu diagnóstico não vai ser laboratorial, vai ser por observação clínica. O que a gente encontra hoje em dia, que vocês não vão fazer isso, por isso que eu até trouxe agora para o quarto ano, normalmente a gente vê isso lá no sexto ano. Criança com manifestação que é mais comum de trato gastrointestinal, vai no laboratório, vira a criança de cabeça para baixo, colhe 20 IgEs, vem tudo negativo. Eu não sei o que essa criança tem. Restringe o universo de alimentação dessa mãe, dessa criança, e o que ela tem? Alergia não IgE mediada. O que a senhora pediria de exame de sangue para essa criança que tem manifestação somente de trato gastrointestinal? Nada. Certo? Então é fazer vocês terem essa consciência de que eu vou pedir quando eu quiser interpretar aqueles resultados, quando eu tiver a possibilidade de interpretar aqueles resultados. Se eu tiver manifestação só de intestino, vai vir tudo negativo e a criança vai continuar tendo diagnóstico de alergia. Mas nem no problema que vai dar alteração, porque se não é IgE. Não necessariamente. Eu tenho padrões de alergia que não faz nem a esofilia periférica. Entendeu? Não tem padrão. Como é que eu fecho então o diagnóstico, que é o meu grande questionamento? IgE, pele e outras manifestações, eu colho o laboratório. Não IgE, como é que eu vou fechar o diagnóstico? Por observação. Vou tirando e depois eu respondo. Como é que eu vou fazer isso? Se eu pondero
elegendo aquelas proteínas, qual é que é mais comum? Eu sei que é o leite, o que é mais comum, que está implicado em alergia alimentar, varia de acordo com a idade, mas nessa minha primeira infância de lactente, o leite é o meu principal vilão. Então eu vou colocar todas as minhas armas em cima do leite. Mãe, se tiver aleitamento materno, para tudo que é leite da tua alimentação, entenda, leite, derivados e tudo que o leite tenha passado por perto. Porque às vezes a mãe entende assim, fui lá no Texas, pedi um filé parmegiana e eu tirei o queijo de cima do filé e comi só a carne. Está contaminado. Então isso a gente tem que deixar muito claro também, porque às vezes essa minha criança não melhora e você vai começando a ampliar, não é o leite, amplio para o ovo, amplio para a soja, e às vezes é só o leite que não estava muito bem amarradinho. Então a gente tem que amarrar muito bem, pontuando até a epidemiologia, que o leite é o que é mais comum, então tem que blindar totalmente. Retiro o leite da dieta da mãe e observo como o meu bebê vai ficar. Se o leite for realmente o vilão, se a dieta estiver realmente adequada, a tendência é que esse padrão de diarreia, de sangue, de muco, de outras alterações de trato gastrointestinal como refluxo, melhorem em até 15 dias. Aí a criança ficou linda, doutora, volta no retorno, doutora, era realmente o leite. Ainda não consigo confirmar esse diagnóstico, porque pode muito bem ter sido uma coincidência. Quando a gente pondera a primeira infância, ali, lactente jovem, vários processos de trato gastrointestinal podem acontecer, inclusive a adaptação da microbiota. Então eu tirei o leite, a criança melhorou, mas ela poderia melhorar independente de eu ter tirado ou não leite, pode ter sido uma coincidência. Para desmistificar essa coincidência e eu fechar o diagnóstico da forma mais correta, eu tiro, a criança melhora, necessariamente eu tenho que fazer o teste de provocação oral, retornar o leite para a dieta dessa criança e ver se ela vai voltar ou não a ter sintomas. Ela voltou a ter sintomas, confirmo o diagnóstico. Se ela não voltou a ter sintomas, excluo o diagnóstico de alergia alimentar e fico como uma adaptação do trato gastrointestinal. Nesse contexto de não IgE mediado, que é o que é mais comum. Tudo bem? Quando é IgE mediado, o laboratório me auxilia. É só para vocês terem essa criticidade que eu não vou pedir exame laboratorial para todo mundo. Pega o bebezinho, coletar. É sacrificante para o coletador, para a pessoa que está coletando, é sacrificante para o pai que está lá e para a minha criança também. Se não tem finalidade naquela coleta, não tem necessidade. Quando que eu vou pedir o hemograma? Porque o Ricardo ainda não comprou a ideia do hemograma. Quando eu tenho o sangramento já pronto, porque eu pondero não fechar o diagnóstico, e sim as complicações com uma anemia mais importante. Mas todo esse momento, por exemplo, já com uma jovem, mas para uma criança mais lá 4, 5 anos. Perfeito. 4, 5 anos, a tendência para a gente ver por idades. O que é mais comum é não IgE mediado. Não IgE mediado alcança a tolerância até mais ou menos 1 aninho de idade, 1 ano, 2 anos de idade. Quando eu vejo crianças mais velhas com alergia alimentar, eu já vou para a ideia de que ela é IgE mediado, que essa tolerância é mais tardia. Mais ou menos isso. Vocês viram, foi recente, deve ter um mês, uma criança de 10 anos que faleceu aqui em Porto Velho. Uma alergia 10 anos, então a gente já tem em mente que a alergia é mediada. Porque 10 anos já é para ter tido essa tolerância de não IgE há muito tempo, porque em média ali com 2 anos de idade come até pedra. Eu brinco com a mãe, come até pedra. Mas IgE já é mais tardio. Normalmente ali 5 anos de idade, 5, 7 anos adquire a tolerância. Ela já tinha um quadro mais pronunciado, que ela tinha 10 anos e ainda não tinha essa tolerância, tinha uma alergia grave. Na escola, agora eu não sei se é uma escola municipal, estado, não sei, ela comeu uma macarronada no lanche. Uma macarronada no lanche e começou com sintomas. Se eu não me engano, foi tosse e algum outro, tosse e manifestação de urticária. E o que está na tramitação é que foi negligenciada essa primeira assistência, foi retardada essa primeira assistência. E como ela era IgE mediado, ela faz anafilaxia. E quando ela chegou no cosmo, ela já chegou parada, enfim, não conseguiu essa evolução. Para ela ali, se tivesse, que é o grande questionamento da alergia, a não exposição, obviamente, mas uma caneta de adrenalina, talvez tivesse tido uma resposta boa, né? Uma resposta favorável para ela, tá? Mas vamos ver mais na clínica aqui. Professora, teste de provocação oral é não mediado. É no não mediado. Perfeito, não mediado. Para falar a verdade, que a gente chama de TPO. Eu vou fazer em ambos os casos, a gente vai ver no final também, eu vou fazer em ambos os casos.
A grande diferença é quando é não IgE mediado, se a criança reagir, ela vai ter uma diarreia. Se é no IgE mediado, se essa criança reagir, ela pode fazer uma anafilaxia. Então, o não IgE eu posso fazer em casa, vai lá, menino, toma o leite e observa. O IgE eu tenho que fazer sob supervisão médica. Professora, se a criança a mãe já não saberia que ela já tem saúde? A mãe da criança velha? Sabia, a escola sabia, tinha laudo, tinha Por que tudo. ela não carregava essa bombinha para ela de... Esse é o pulo do gato que tem um abaixo-assinado gigantesco. O SUS não disponibiliza essa canetinha de adrenalina. É isso que está se trabalhando para ser disponibilizada essa canetinha de adrenalina para todo mundo. Inclusive, concomitante essa matéria, passou um rapaz, acho que foi no Fantástico até, que tinha alergia à canela. Na audiência que foi lá para conseguir essa canetinha, parece que tinha um cheirinho de canela, aquele difusor de canela, e ele fez uma anafilaxia com cheiro de canela que estava na sala da audiência, para julgar realmente é necessária essa adrenalina para ele. Ai, tem um chiclete no meu sapato. Meninos, os sintomas, pra gente não... Os sintomas de alergia alimentar no bebê podem surgir em poucos minutos até algumas horas ou dias após a ingestão. Todos têm pele, para vocês se aterem que manifestações. IgE mediada, eu vou ter pele, eu vou ter angedema, olha o olhinho dele. Não dá nem pra ver, né, o olhinho tão inchadinho que tá. Prurido, edema palpebral, labial de mucosa, urticária, broncoespasmo, dermatite atópica e rinoconjuntivite. Vocês viram lá? Normalmente o bebê tá molhado, porque eu acredito que tem alguma coisa que a mãe foi lavar e melhoraria aquele quadro. Então, pele, já se atém que são manifestações IgE mediadas. Pele, vocês estão vendo que é uma placa, ela tem elevação e tem extensão. E sintomas de trato gastrointestinal, eu vou comprar a ideia de que são manifestações não IgE mediadas. Diarreia, vômito, distensão abdominal, sangue e muco nas fezes. Estão vendo o sanguinho? Vocês querem ter ideia de quantos cocôzinhos tem na minha galeria? Diagnóstico. Vai ser baseado na história clínica e no diário alimentar. Não adianta eu dar aquele tiro de canhão e pedir IgE para tudo. Por exemplo, o meu bebê tem 6 meses, eu vou pedir um IgE para lagosta, para esse ser de 6 meses. Ele não foi exposto à lagosta. Eu só vou casar a informação laboratorial com a clínica. Se ele foi exposto a ovo e teve manifestação com ovo, o IgE é positivo para ovo, eu casei essa correlação. Se ele come ovo todos os dias e nunca teve uma manifestação IgE mediada, vai ser só uma sensibilidade laboratorial e não vou ter necessidade de restringir a dieta dessa minha criança. Eu vou ter necessidade de restringir se ele tiver clínica e laboratório concomitante. Se ele só tiver laboratório e tiver uma exposição diária àquele alimento que o laboratório positivou e não tiver sintomas, é só uma sensibilidade laboratorial, eu não vou fazer nada com aquela informação. Ele vai continuar, no exemplo, comendo ovo. Você tem história, por exemplo, de alergia na família de alimento. Na introdução alimentar eu tenho que pensar nisso e pensar no alimento com menos alergia. Não, pelo contrário. Eu tenho que expor a criança e aproveitar essa janela imunológica. Eu tenho que expor o mais precoce possível. Então, com 6 meses a ovo, eu vou dar ovo para essa criança e vou observar. O que eu vou fazer? Ter uma cautela maior. Se eu expor a ovo hoje, eu não vou dar ovo e morango no mesmo dia, porque ambos têm uma tendência a ser mais alergênicos. Vou dar ovo hoje e morango vou dar amanhã. Tá? Mas ele vai continuar sendo exposto no mesmo tempo que uma criança que não tem histórico de alergia alimentar. Isso caiu por terra uma orientação que tinha uns 8 anos atrás, talvez, que adiaria a introdução de ovo para 9 meses, de camarão para 10 meses e assim por diante. Hoje traz tudo para a introdução alimentar com 6 meses. Tá? Exames raramente são necessários. Porque IgE mediado não é a minha apresentação mais comum e eu só vou pedir exames quando eu tiver manifestações IgE mediado. Quando eu não tiver, eu não vou fazer isso nem com a criança, nem com a família, porque não vai me acrescentar nada. Esse exame complementar não vai me complementar nada na minha hipótese diagnóstica.
IgE é específico para os alérgenos mais frequentes ou em potencial pela queixa e história clínica. A história clínica que vai me nortear que IgEs que eu vou solicitar. Professora, a criança seria Não, a criança celíaca é autoimune. Tá? É importante. O interno me fez a mesma pergunta. Eu tenho alergia a trigo, IgE mediado, e eu tenho doença celíaca. São duas coisas distintas. Tá? Tratamento. Retirar o fator agressor. É tão lindo, né? Só ver ele e diz, olha, mãe, você não vai comer o leite hoje. Então a gente tira 0 leite da sua dieta. Trabalhando a empatia na pediatria é difícil pra caramba, gente. Talvez tirar o leite, ok, não tomo leite, não tomo iogurte, não tomo queijo. Agora, tudo que o leite possa ter passado por perto, aí que é difícil. Esse sempre vai poder pedir nada no iFood. Para pra pensar que ele vai poder comer. E na casa de alguém, ele tem que levar a marmita dele. Quem confia nos utensílios que foi utilizado? Ah, não vai poder comer um japonês. Não é? É puxado. Mas mãe é um bicho doido, mãe da conta. Entendendo, nesse contexto, a gente está compondo muito a dieta para mães se tiverem aleitamento materno. Se tiver aleitamento materno, a gente vai trabalhar muito nesse contexto de dieta da mãe. Se a criança tiver uso de fórmula infantil, aquela fórmula que tem lá no mercado, eu vou trabalhar em cima da proteína dessa minha criança, da proteína dessa minha fórmula. Se o organismo entende como agressor a proteína naquela configuração, que eu vou pegar aqui no primeiro, o primeirinho lá, eu entendo como aquela configuração, o que eu vou fazer? Vou trabalhar essa fórmula para quebrar essa proteína, para que esses epítopos não mais se encaixem no meu sistema imunológico, no meu trato gastrointestinal. Certo? Conforme eu vou quebrando, menor a chance do meu organismo reconhecer essa proteína do leite como agressor. Eu posso quebrar tanto a minha proteína padrão inicial inteira, eu vou quebrar ela no centro vermelho. Essa primeira aqui eu falo que ela é extensamente hidrolisada, e a que são só bolinhas eu falo que ela é fórmula de aminoácido puro. Certo? Quanto mais quebradinha, menor a chance do meu organismo reconhecer, e quanto mais quebradinha, mais caro e menos palatável torna-se essa fórmula. Só pra gente entender. Às vezes a gente está no grupo de mãe e fala assim, ah, o meu filho está tomando leite tal, né? O que é um famoso de aminoácido. Ah, mas eu vi a embalagem que esse leite, que essa fórmula tem leite. E aí? Todas vão ter leite. A diferença dessa sequência é que eu pego a proteína e quebro o máximo possível para o meu organismo não reconhecer mais como fator agressor. Mas todas vão conter a proteína. A diferença é que vai estar mais hidrolisada possível para o meu sistema não mais reconhecer como fator agressor. Tá? No contexto de fórmulas infantis. Curiosidade, você sabe quanto custam essas fórmulas? Caríssimo. Quando a gente pensa que o alecrim toma quantas ali por dia? Essa extensamente hidrolisada custa mais ou menos R$160 uma lata. O alecrim toma 10. Vamos colocar um cálculo ali que toma 10 no mês. Essa de aminoácido, que aí é 100% de sucesso, que o organismo não vai conseguir reconhecer, custa R$250 a lata. O teu alecrim toma 10 latas por mês. Dependendo do estado, o SUS fornece, mediante laudo médico, essa assistência. Mas não é todo o estado que fornece, aqui a gente consegue. Acho que no início vocês até comparam leite vegetal, leite de castanha, leite de aveia. Não é uma associação padrão que a gente tem que dar para essas crianças. Ele não é nutricionalmente equilibrado. Quando a gente pega o leite de castanha, ele tem mais gordura do que proteína. Então eu não vou fazer uma substituição, mesmo sendo caríssimo outro leite, eu vou continuar dando a outra fórmula ao invés de fórmula vegetal, de leite vegetal. Vou fazer um bolo, uma coisa excepcional ali para a mãe, tudo bem, pode fazer com leite vegetal. Gente, soja é liberado a depender do contexto, mas eu posso usar soja em algumas crianças, posso usar soja para IgE mediado, só para deixar mais claro, tá bom? Mas soja é bem individualizado de profissional para profissional. Particularmente eu não uso soja, eu não gosto de soja.
do ponto de vista de desenvolvimento, a gente não tem ainda palpável as repercussões de desenvolvimento sexual para a criança, entendeu? Para a soja. Claro, não tem vai tu mesmo. Diante do contexto de que a mãe não consegue viabilizar outra fórmula, a gente vai com soja. Mas se puder segurar, melhor ainda. Meninos, pensando, é uma pergunta bastante para os pacientes do interior. Doutora, pode leite de cabra? De búfala? Pode? Não pode leite de vaca e dos outros mamíferos? Leite de búfala é forte. Pode? Nunca comi, é bom? É igual carne de boi, só mas eu gostava muito, dá pra saber que ela tem de boi. E aí, pode ou não pode? Não, sem careta, não pode porque a gente não pode. Ela falou da carne escura, eu falei, deixa eu me conter, porque ela não via. Não pode porque tem similaridade antigênica. Quando a gente pensa, todos são mamíferos. Então não é 100%, porque eu tenho a vaca e tenho a búfala, mas tem muita semelhança. Então não pode, é uma recomendação que a gente tem que fazer, tá bom? Gente, quanto tempo essa mãe vai ficar nessa peleja sem poder comer o iFood da vida? A gente, enquanto estiver amamentando, excelente, a gente vai fazendo nesse período de amamentação testes a cada 6 meses, porque é algo transitório. Quando a gente pondera que não IgE mediado alcança uma tolerância 1 ano e meio, 2 anos de idade, fechou o diagnóstico, a gente dá um prazo para ir reexpondo. Então, passou 6 meses, mãe, vamos comer de novo, come um brownie hoje e ver como é que a criança vai ficar. A chance dessas reexposições após o período de adormecimento do sistema imunológico é da criança tolerar e não mais reagir à proteína como algo agressor. Então a gente vai naquele mantra. É difícil a dieta? É difícil a dieta, mas é algo temporário. A criança vai melhorar. Daqui a pouco, quando for para a escola, vai poder comer tudo de tudo. Quanto tempo mais ou menos? Quanto tempo é um ano? IgE mediado, eu vou ter que dosar as IgEs e ver que elas vão começar a cair, e para eu fazer esse TPO vai ser norteado pelo valor de IgE. Para eu fazer o TPO, que é o teste de provocação oral do IgE, tem que ser intra-hospitalar, porque se a criança começar uma reação, tem que fazer adrenalina nela. Minimizou o IgE mediado, agora a gente vai abrir o não IgE mediado. Não IgE mediado, eu falo que Deus equilibra. A mãe tem que manter uma dieta mais ferrenha? Tem. Mas a tolerância é mais precoce. Se ela fechou o diagnóstico com 6 meses, eu dou 6 meses de período de restrição e com 1 aninho de idade eu reexponho essa criança. Quando eu reexpor após esses 6 meses de dieta de restrição, adormecendo o sistema imunológico, a tendência é que essa criança tolere e chega a quase 100%, algo em torno ali de 98%. Tudo bem? De forma direta são 2 anos. De forma direta pode ser 2 anos, aquele período de amamentação. Se for, perdão? Não é porque tem aquele período de amamentação, 6 6 meses só. Volta e meia tem alguma criança que reage. A gente sempre pondera com o pai, olha, tem grande chance de sucesso, mas se reagir, mais 6 meses de restrição, aí eu testo de novo. Não sei se essa é a sua pergunta. Se reagiu 6 meses, se reagiu 6 meses. Mas a tendência é que da primeira exposição eu já tenho grande chance de sucesso. Tá bom? Não é pra vida toda não, gente. Professora, sobre essa questão de alergia, eu já ouvi que a gente tem alergia a tomate, mas não tomate cozido não dá alergia. Como é que funciona? Quando a gente vai fazer esse teste de provocação oral, a gente começa primeiro aquecendo a proteína, porque daí eu vou desnaturar e mudar a configuração daquela proteína. Não tem lá da bioquímica? Foi fundo, né? Aquela configuração 3D, a partir do momento que eu aqueço, eu mudo a conformação. Ela segue na mesma sequência, segue, mas eu mudo a conformação e aquecendo ela não se encaixa ali direitinho no meu epítopo. Entendeu? Aí eu consigo tolerar. Tem criança que é IgE mediada a ovo, por exemplo. Consegue comer bolo, consegue comer ovo cozido, mas não consegue ainda comer ovo frito. Porque o aquecimento não foi suficiente para mudar a configuração, a conformação daquela proteína para ele não reconhecer mais. Tá? Quando eu vou fazer o TPO, eu começo, come bolo hoje, purê, depois come iogurte, depois come leite. Certo? É temperatura dependente. Professora, você fala que tem que ser hospitalar, como é que vai interpretar? Não, vamos no hospital, vamos lá.
Come esse biscoitinho aqui. 5 minutos depois eu tô te olhando. A garganta começou a coçar. Começou a tossir. Já me chama atenção para uma reação. Não chamou atenção, aí eu vou, agora vai comer esse leite aqui que não é tão aquecido. Depois você vai tomar esse copo de leite e eu vou estar supervisionando sempre essa criança. É porque eu acho que é assim, fica meio furado, assim, com as coisas do braço, pra ver se vai... Pode ser também. Nesse contexto, só para a gente entender melhor, IgE mediado, como induz anafilaxia e manifestações de pele, quem segue é o alergologista. Não IgE mediado, que são manifestações exclusivas de trato gastrointestinal, quem segue é o gato. Entendeu? Esses testes a gente fazia na época da residência. Pegava lá, era uma mãe inteira. Pegava lá, passava leite aqui do lado. Não teve nada. Fazia uma diluição, colocava uma gota de leite em 10 ml de água e dava para a criança tomar. Não teve nada. 5 ml, era a manhã inteira para testar esse alecrim para ver se ele iria ter algum padrão. Talvez fosse o seu. Então desmistifica que você não tinha intolerância, você talvez tinha uma alergia e alcançou tolerância. Foi? Trago verdades. Meninos, prevenção. Vocês estão se questionando, meu Deus, vou ter filho, será que eu vou precisar? Vou pedir para iFood. É tenso, né? Será que existe a prevenção? Para o bebê, para a mãe que está gestando? Hoje, o que a gente tem de prevenção? Aleitamento materno exclusivo até 6 meses, parto normal, não exposição precoce à fórmula infantil. Então aquele copinho de fórmula que é dado na maternidade pode ser suficiente para sensibilizar esse meu bebê. Então quanto mais atenuado for essas exposições, melhor para essa criança não desenvolver. Porém, não é uma verdade absoluta. Tem mãe que tem parto normal, aleitamento materno exclusivo e a criança pode ter alergia à proteína do leite de vaca. Tá? O que a gente pode fazer é atenuar ao máximo esse risco. Histórico familiar. Pai com histórico de alergia aumenta a chance da criança ter 40% alergia alimentar. Pai e mãe aumenta a chance da criança ter 80% alergia alimentar. Eu tenho que perguntar no consultório isso, mas eu normalmente não. Daí a mãe fala, o pai tem alergia. Tipo, a culpa é dele de tu não estar comendo nada. Mas a gente não compreende essa verdade. Certo? Hoje, o que tem de estudos caminhando para isso? A oferta de probiótico durante o período de gestação, com a necessidade de diminuir dermatite atópica. Não tem nenhuma correlação de diminuir a alergia alimentar. Então, nada a ser feito no pré-natal de vocês para que tenha uma chance menor de ter alergia. Deus e cuidar do raio. O chiclete ficou na mochila dele. E eu ficou mesmo, vai, Diego. Tá limpinho. Professora, só que a senhora falou aí dos encaminhamentos, né? IgE mediado para colégio, alergologista e o não mediado H, e o pediatra. O pediatra? É porque vocês são generalistas, né? Eu tô achando que vocês já estão no pediatra. O pediatra você encaminha tudo. Pra falar a verdade, se você tá na medicina da saúde da família, você tem que seguir essa criança, né? Em paralelo com a subespecialidade. Porque as outras coisas, a não ser o padrão de alergia, você tem que continuar fazendo. Peso, crescimento, tudo isso. O que a senhora quer que a gente escreva na prova para... Eu quero que você fale que vai ser pediatra e que vai ser gastropediatra. Pediatra, né? Assim, você tem que caminhar para um... Esse aqui que a gente já tinha combinado, os conceitos. Assim, aqui, vida, oi. No consultório vocês mostram isso? Não, deveriam. Faz cocô todo dia? Faz. Se for o cocô do score 1, ele é constipado. Se autoexamine aí também. Todo mundo faz cocô. As crianças fazem a mesma cara. Olha, a tia da recepção faz cocô. Se não faz cocô, tá errado. Tá errado? Parece que Mas 6 meses e 10 dias, evoluiu
evacuação nas últimas 24 horas. Não tem febre, não tem dor abdominal, não tem distensão abdominal, não tem irritabilidade, segue pleno, só tem essa evacuação assim. Começou a introdução alimentar, tem aleitamento materno e paralelo com a introdução alimentar. Está na época de frutas. Então, morango. Semente da banana. Esse cocô é todo normal. A banana lá. E sempre a gente recebe. Quando começa a introdução alimentar, a gente já confere. Esse cocô é normal. E daí como é que faz? Vai comer banana. Não, faz normal. Só tem um cocô com semente de banana. O cocô tá limpo. Vamos falar. Meninos, desculpa. Meninos, tudo bem? Foco de diarreia aguda foi? Tudo bem. A sequência, o que eu tenho que estudar, como eu tenho que interpretar, para quem que eu tenho que pedir exames, que exames pedir e para quem que eu vou tratar ali, né? Na nível de emergência, na observação. E quem que eu vou ter que internar nesse desfecho. De alergia alimentar, entender e desmistificar alergia e intolerância alimentar dentro do contexto de alergia alimentar, saber distinguir o que é IgE mediado e não IgE mediado, porque vai modificar na minha assistência e exames complementares que eu vou ter ou não necessidade de coletar. Ambos, se for a proteína do leite, eu tenho que restringir a proteína do leite da alimentação. Incentivar, nesse contexto de restringir, leitura de rótulos. Batata palha, tem leite? Batata palha, dependendo da marca, tem leite. Às vezes a mãe, não, doutora, eu peguei só a carne do estrogonofe da família e comi com batata palha e arroz. A criança reagiu. Quando a gente faz o recordatório, tem leite. O churrasquinho da cerveja, se esse churrasquinho tiver amaciante de carne, o churrasquinho espetinho da rua tiver amaciante de carne, o amaciante tem leite. Então, tudo isso a gente precisa fazer um recordatório. Se a mãe está tomando um anticoncepcional, o comprimido do anticoncepcional na prensa para dar o volume do comprimido tem leite. Então, tudo isso a gente tem que confirmar com a mãe, porque minha criança não para de sangrar e a mãe já está dureta, restringindo a vida, mas ela está tomando o anticoncepcional dela, meninos, tomando o anticoncepcional dela todos os dias, ou está tomando medicamento para tireoide todos os dias. Se a gente não fizer esse recordatório de alimentação, medicamento, leitura de rótulos, a minha criança não melhora e ela segue sangrando por um período mais prolongado. Tá? Chega e leia os rótulos das coisas em casa, coisas que não tem nada a ver, tipo salame, presunto, tudo tem leite. Às vezes frango tem leite. Frango compartilha maquinário na indústria e acaba contaminando. Então tudo isso. O que foi? Meninos, dúvidas? Devolutiva quinta-feira junto com o fechamento.